Shavua Tov, 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 Shavua Tov. Shalom, shalom, queridos. Estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, canal Geulah. Lembra disso? Geulah, redenção. Agora para trazer mais um vídeo da nossa série sobre os símbolos judaicos. E hoje nós vamos falar sobre o Talit, exatamente. Sobre o Talit, nós vamos explicar para você uma série de coisas sobre ele, mas para início eu preciso da sua ajuda. Em que você precisa da minha ajuda? Eu preciso da sua ajuda para que você entre, se inscreva aqui no nosso canal. Eu preciso que você dê um seu like, que você comente, porque é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante, que as pessoas estão gostando. Então, se você está achando legal a explicação, que nós estamos falando de uma maneira bem simples, para que todo mundo possa entender, mas eu preciso que você comente lá, para que você passe esse link para os seus amigos, sente para ver com a sua família, explica para todo mundo, olha, tem um conteúdo legal agora, o canal de Geulah, ele fala, tem uma linguagem bem bacana para a gente entender, então eu preciso da sua ajuda de início, para que a gente possa continuar. Então vamos lá, querido, eu vou te ensinar uma coisa. Antes de tudo, aproveitar esse tempinho gelado que nós estamos vivendo às vezes, que a gente não dispensa um bom cafezinho, Mas antes de tomar esse café, eu quero ensinar uma outra coisa para vocês. Nós agradecemos ao Eterno por todas as coisas e sempre. Quando a gente se alimenta, quando a gente termina de se alimentar, quando a gente bebe água, quando a gente toma café, quando a gente bebe refrigerante, quando a gente come um salgadinho, quando a gente come um biscoito ou bolacha, dependendo de onde você está, Então, sempre agradecemos ao Eterno por tudo, porque tudo é dele, tudo vem dele. Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Então, nós temos que agradecer a todas as coisas, sempre, sempre, sempre. A gente costuma falar assim, não existe, eu não tenho uma casa, existe uma casa, Eu não tenho um filho, existe um filho. Eu não tenho um carro, existe um carro, porque tudo é do Eterno, Nós cuidamos momentaneamente, que depois também nós não somos eternos, nós não estaremos aqui por todas as vezes, Então, é por isso é importante. E eu vou te ensinar o que a gente costuma fazer. A gente costuma fazer uma brahá. Brahá é uma bênção, que nós falamos da seguinte maneira, e depois eu vou traduzir para você entender. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shirachol niriam dvaro b'shem Yeshua Mashiach amen ve'amen. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste todas as coisas através da tua palavra, em nome de Yeshua, amém. Essa bênção é para tudo? Água, café, essas coisas, o vinho é diferente, tem outro tipo de bênção, mas em outro momento a gente fala sobre isso, mas é interessante você entender já sobre isso. Então vamos lá. Talit, o que é o Talit? É um mandamento ou Talit é uma tradição? Talit é um mandamento, tá? Mas antes de algumas coisas, eu preciso falar algumas coisas para vocês, que eu vou tocar em alguns assuntos que vocês precisam receber algumas ferramentas para isso. Lembra que o alfabeto hebraico, ele corresponde também a números. Exatamente, o alfabeto hebraico se corresponde a números. Então, o Aleph Tav, o alfabeto, Aleph é a primeira letra do alfabeto, Tav é a última letra do alfabeto. São 22 letras. E cada letra corresponde a um número. Para você entender, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Então, você vai entender Aleph 1, Bet ou Vet 2, Gimel 3, Dalet 4 e assim sucessivamente. Então, cada letra corresponde a um número, Então, é preciso que você entenda o seguinte, é só para você ter uma ideia, para não ficar perdido no que a gente vai falar. Então, por quê? Porque quando começarmos a falar sobre essas franjas, sobre tzitzit, eu vou citar alguma coisa que você precisa ter um conhecimento um pouquinho, o mínimo que seja para você entender, tá bom? Então vamos lá. De início ele fala o seguinte, em números 15, Então o tzitzit é um mandamento. Números 15, a partir do 37, fala o seguinte. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos bnei Israel, aos filhos de Israel, e lhe dizem, que nas bordas de suas vestes façam tzitzit pelas gerações. Então não acabou. Enquanto houver geração, vai haver tzitzit. E nos tzitzit das bordas ponham um cordão azul, tereret. Nós vamos falar sobre isso também para você entender. Verso 39.
E os tzitzits vos serão para que, vendo, vos lembre dos mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Verso 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais ao vosso Criador. Verso 41. Eu sou o Senhor, o vosso Criador, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Elohim. Eu sou o Senhor, o vosso Criador. Muito interessante isso. Agora vamos voltar um pouquinho, que eu vou falar alguma coisa, para você entender. Essa palavra mandamentos ele está se referindo aos 613 preceitos que o Eterno liberou para que Moshe passasse para o povo. Então, são 613. Nossa, mas é muita coisa para se obedecer? Não. Olha, aí nós estamos falando de mandamento para homem, para mulher, mandamentos que eram cumpridos só quando tinha o templo, para quem está só em Israel. Então, já diminui. E muitos deles nós já cumprimos. É interessante, né? Então, só para te dar um apanhado para você ter ideia. Agora, vamos continuar. Então, dentro dessa questão do talit, né, nós temos dois tipos de talit. O talit katan, que é o chamado talit pequeno, tá? Que se usa por baixo da roupa, tá bom? Esse talit é o talit pequeno, se usa por baixo da roupa, né? Que são aquelas cordinhas que algumas pessoas veem, já me pararam na rua perguntando: o que são essas cordinhas penduradas aí? Né? São tzitzits, né? E eu vou te explicar por quê. E existe o talit grande, chamado talit gadol, né? Então, esse talit também tem nas suas pontas os tzitzits. Esse normalmente é usado pela manhã para se fazer oração de shacharit. Todos os Yehudim fazem a oração, ou deveriam fazer, né? Devem fazer a oração de shacharit, a oração pela manhã. Aí se coloca o tzitzit, né? O talit gadol, o talit katan, coloca o tefilim, né? Coloca o talit e segundo um rabino muito proeminente, né? Dentro do judaísmo, né, de abençoada memória, ele diz que quando o homem coloca todos esses acessórios, esses apetrechos, é como se a Shekhinah do Eterno voltasse e pousasse sobre ele. Olha que coisa linda. Por isso a importância de você entender o que é você colocar o talit, a importância de você estar com o talit. Então, e quando você coloca o talit katan, você faz uma benção. A benção é a seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivan al mitzvat tzitzit. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com seus mandamentos e nos ordenaste colocar o tzitzit. Interessante isso. Talit katan, talit pequeno. E o talit gadol, que é o talit grande, né? Esse aqui. Esse talit é o talit de oração, que se usa pela manhã, se usa quando você vai à sinagoga. Existem algumas comunidades, principalmente as Ashkenazi, né, lá do leste da Europa, eles fazem o quê? Eles só usam no dia de Yom Kippur e alguns momentos diferenciados. Mas os sefaradis, que são ali mais pro oeste, né, então Portugal, Espanha, né, principalmente a Península Ibérica, né? Tem um vídeo muito interessante no vídeo do Rabino Mário Moreno que explica sobre isso. Se você não viu, dá uma chegadinha lá no canal chamado Israel, que é interessante para você ver. Então, é importante você entender essas coisas. Esse dos sefaradis sempre usam mais vezes, tá? E qual a importância de tudo isso? Existe um contexto por trás. E como nós falamos no primeiro vídeo, se você não viu, dá uma chegadinha lá para ver o primeiro vídeo sobre a kippah, né? Super interessante o vídeo. Nós falamos lá o seguinte, que essas indumentárias, esses símbolos judaicos não podem ser usados para idolatria. Não, agora eu vou colocar o meu talit, agora a ornamenta judaica porque é mais um símbolo. Não. Lembra que nós falamos sobre os símbolos judaicos? Eles são mais, lembra o que nós lemos aqui em Números 15, né, no verso 39. E os tzitzits vos serão para que, vendo-as, vos lembre dos mandamentos. Ou seja, é algo interno, não é externo. Não é que é para as pessoas vejam que você é mais santo, que você é melhor, que você é isso, que você é aquilo. Não, negativo. É para você mesmo
é um parâmetro para você, para sua alma, né? Para sua Neshama, para ela entender, para ela não ir segundo os olhos, nem segundo as vontades. É interessante isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso como velho homem, né? Quando se fala segundo não seguir, né? Como está aqui no verso 39, e não seguireis o vosso coração, não seguireis a inclinação ao mal. Tudo que tiver que guardar, guardar o seu coração, ou seja, porque o coração, ele é o que? Ele se envolve de maneira muito simples por causa da questão emocional, então ele não quer saber se é bom ou se é ruim, se naquele momento é bom eu vou fazer, não interessa as consequências. Então, por isso, o tzitzit é para isso, não deixe o seu yetzer hara, sua inclinação ao mal, né? O seu velho homem, ele se sobrepor sobre você. Né? E Shaul também fala que o apóstolo Paulo, né? Shaul que a gente fala, o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele fala que existe uma luta constante entre a carne e o espírito, entre a nossa inclinação em fazer aquilo que o Eterno não aprova, e o tzitzit é para isso, é para refrear a nossa alma. Ei, para, volta, né? E fala importante, nem após os vossos olhos, aquilo que você vê, aquilo que a sua alma grita, querendo, né? Pelos quais andais vos prostituindo. Então é muito sério isso. Então o talit, ele é um freio, ele é um muro, é uma toratotz, é uma cerca torá, é algo para que você não se meta a fazer. Então o talit vai te lembrar disso, o tzitzit vai te lembrar dessas coisas, para você olhar e lembrar, opa, não posso fazer. O Eterno é sobre mim e ele domina a minha vida. Eu não posso deixar que a minha vida seja no domínio da minha carne. Então é muito interessante você prestar atenção nisso. Agora nós falamos dos mandamentos, né? Lá está escrito, né? Interessante que falou assim, no verso 39, e os tzitzit vos serão para que vendo vos lembrei dos mandamentos, né? E aí eu vou falar sobre essa questão do mandamento, mas antes eu quero te mostrar o que é um talit gadol. O talit gadol é esse aqui, ó. É o grande talit. Tá bom? Tá vendo aqui? Então, e ele tem a Atará. Atará é essa coroa aqui, tá vendo? Que ela é muito ornamentada, tem dourada, tem colorida, bastante bacana. E essas letrinhas que aqui estão, essas letrinhas aqui, é a bênção do talit, que antes de você colocar, você tem que recitar essa bênção. Que bênção é essa? Ela é a seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivan, lechtatif betzitzit, b'shem Yeshua Mashiach, amém ve amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificasse com os seus mandamentos e nos ordenasse nos envolver no tzitzit, em nome de Yeshua HaMashiach. Então é interessante eu entender que antes de eu colocar o meu talit, eu tenho que recitar essa bênção. E eu tenho que entender que esse talit eu não posso usar como idolatria, não, porque agora não. Ele é para você se recordar da presença do Criador sobre a sua vida. Querido, e eu tenho que santificar, eu tenho que me santificar. Lembra? Porque no verso 40 fala assim, ó, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, os cumprais e santos sejais. Ou seja, após eu cumprir esse mandamento, eu me torno santo. Então, eu não vou entrar, por exemplo, eu tenho que ter um cuidado muito grande com o meu talit, de não deixar jogado, de não deixar largado. Entendeu? Eu não posso, por exemplo, entrar no banheiro. Tem algumas sinagogas que tem no banheiro, na porta do banheiro, antes de entrar na parede, um local para você deixar o seu talit lá, porque você não vai para dentro do banheiro com o seu talit. Nós estamos falando de algo santo. E eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso ter essa consciência que eu preciso me santificar, e eu me santificar em todos os momentos, né? Todos os sábados, né? Todo Shabat a gente faz a leitura da Torá. Né? Então a gente costuma fazer que faz aliar a Torá, uma elevação, né, na leitura da Torá. É obrigatório você ter o talit, né? A outra coisa importante que já me perguntaram, vem cá, e o talit? Mulher usa talit? Não há necessidade da mulher usar talit. Eu vou te explicar, vou te dar um exemplo que eu acho que é o mais bacana. Como assim? Por exemplo, você que já tirou sua carteira nacional de habilitação, você foi lá, fez a aula teórica, fez depois a simulação, a aula prática, teve as aulas, fez a aula prática, e depois você foi lá fazer o teste e passou. Puxa, que ótimo, beleza. Passou o seu tempo, você pegou sua habilitação provisória. Depois de um ano, não se envolveu em acidente, não teve multa, você pega permanente. Ok, legal, que ótimo, bacana.
Aí você já pensou que daqui a um tempo, daqui a um ano, você já com a sua habilitação permanente, você fala assim, eu vou tirar outra habilitação. Agora eu quero tirar outra habilitação. Pronto, eu cismei, vou tirar outra habilitação, vou pagar, eu vou lá na autoescola e vou, eu quero tirar. Ah, seu documentação. O cara vai tirar lá, vai puxar, e quando botar lá sua identidade, seu CPF, seu RG, o cara vai, opa, peraí, você já está cadastrado, já tem um prontuário no seu nome aqui no Detran, você já tem habilitação. Não, mas eu quero tirar outra. Não, você perdeu a sua? Não, eu não perdi, eu tô com a minha aqui, inclusive ela tá aqui comigo, mas eu quero tirar outra. Não pode. É um prontuário só. Você pode fazer cursos de aperfeiçoamentos, essas coisas, vários outros cursos para você mudar de categoria, né, para dirigir determinados veículos, mas outra habilitação não. Esse mesmo sentido são das mulheres. As mulheres já estão habilitadas. Elas têm uma elevação da alma maior do que o homem. O homem precisa de Talit Katan, o homem precisa do Talit Gadol, o homem precisa do Tefilim, o homem precisa da Kippah, o homem precisa de vários apetrechos. A mulher não precisa. Ela já está elevada. Deu para entender? Então não é porque a mulher é menos, muito pelo contrário, é porque a mulher é mais. E no judaísmo se reconhece a mulher como algo muito importante. Deu para entender, queridos? Então, entenda isso. Então, não é que a mulher precisa. Não precisa, você já tem. Para que você quer isso? Nós precisamos, porque nós não temos o que vocês têm. Deu para entender? Então, o uso da mulher é como se ela estivesse regredindo. Ela estivesse se abaixando. Para que isso? Não precisa. Você já está num outro nível, minha querida. Vai que vai. E agora deixa a gente sozinho também, que a gente precisa respeitar o nosso passo. Então, é muito interessante você entender isso, para não usar indiscriminadamente. Ok? Beleza? Agora vamos partir para um outro ponto. Quando fala ali sobre os mandamentos, sobre os tzitzit, é interessante que tem um comentarista de Torá, chamado Rashi. Rashi fala, ele indica que, né, a palavra tzitzit, ela tem a sua gematria, né? Eu ia falar outro nome, mas vamos falar o que é para você. A sua gemátria em 600. As letras delas somadas é 600, né? E o Talit, tanto o Talit Katan quanto o Talit Gadol, ele tem 5 nós. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui. Olha, ele tem 5 nós, tá? Então, esses 5 nós que tem aqui, esses 5 nós, vamos aqui que dá para você ver bastante. Aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses 5 nós aqui existentes, e essas franjas aqui, são 4 franjas, que elas são dobradas e são amarradas de tal forma a ela transmitir uma mensagem. Então, o número 4 no judaísmo, entre outras coisas, ele representa os 4 mundos da criação. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas hoje nós vamos se prender. O número 4 representa o mundo físico. Olam Hazer. Tá? Então, ou seja, é um mandamento que o mundo inteiro pode usar. Começa daí. Há essa relação entre números, né, e mandamentos. Os 5 nós são as 5, preste atenção, são os 5 livros de Torá. Olha que importante isso. Olha a conjunção. Então a Torá é para todo mundo, né? Então quando você vê os 4 que se transformam em 8, 8 é o número do eterno, né? 8, o infinito, o número do eterno. Então o eterno se manifesta através da Torá no mundo. Tá entendendo o raciocínio? Aí você soma 600, que é a soma dos números das letras do tzitzit, mais os 5 e mais os 8 fios, dá 13. 613. 600 mais 5 mais 8, entendeu? 613. Olha que lindo que é quando o judaísmo ele conecta todas as coisas, nada é solto. Ou seja, daí vem por que vocês vão olhar por tzitzit e lembrar, entendeu? Porque aqui está os 613 mandamentos. Deu para entender que coisa linda? Então, querido, é muito importante você entender isso. Então, não é solto, não é simplesmente. Você vê a importância, a bandeira de Israel é um talit.
É um talite. Aquelas duas faixas azuis são de talite. E tem ali a Maguete de Davi, né? O escudo de Davi, a estrela de Davi ali no meio, né? Ou seja, para você se recordar, a gente fazer uma conexãozinha rápida, o talite ele representa o quê? Né? Quando Adão e Rava eles pecam, eles perdem aquele brilho, aquela luz que tinha, que vinha do Eterno. E o Eterno fez o que para eles? O Eterno fez roupas. Lembra disso? O Eterno fez roupas. Então, essa roupa que o Eterno fez era para esconder o pecado deles, para que o Eterno pudesse continuar a ter contato com ele. Então o talite é para isso. Nós nos envolvemos, a Shekinah do Eterno, ela cobre o nosso pecado. Lembrou de alguma coisa? Né? Então vamos caminhar, que isso é assunto para outro vídeo. Então, essa é a importância. Agora vamos voltar lá para quando nós falamos do Tehelet. Lembra que nós falamos do fiozinho azul, né? Então, esse fio azul, ele era extraído de um molusco que havia no mar Mediterrâneo, né? O nome desse molusco era Rilazon, né? Rilazon. Então, era dali que era extraído. Então, ele tingia um dos fios e colocava ali. E por que o azul? O azul é o reflexo do trono do Eterno. Olha que interessante, para a gente olhar ali e entender que sem o Eterno nós não conseguiremos cumprir as mitzvot. Não conseguiremos nos unir ao Eterno. Então nós temos que, aquilo ali é para nos recordarmos que não é simplesmente eu cumprir, mas eu ter no meu coração que o Eterno é sobre todas as coisas e que é Ele que me conduz. Olha como é importante eu entender todas as coisas. Eu queria citar agora para vocês o que está no livro de Mateus, de Mateus, no capítulo 9, né? A partir do verso 20. Diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecida de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Yeshua, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua emuná te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Olha que interessante. O que era essa orla? E o que esta mulher tinha de entendimento? Queridos, essa mulher entendia Torá. Ah, não, agora você está de brincadeira comigo. Não, esta mulher entendia Torá, entendia muito, e eu vou te provar isso. Mas antes de provar isso, eu quero ler em Lucas, que Lucas também relata sobre isso, em Lucas 8, e é mais detalhado. Diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. Tocou na orla do seu vestido. O que foi que lá em Números 15 foi ordenado a todo Bnei Israel, a todo filho de Israel, fazer o quê? Colocar o que na orla do seu vestido? Um tzitzit. Então essa mulher tocou aonde? Quando se fala orla? No tzitzit. Você está entendendo o que eu quero construir para você? Mas vamos caminhar mais um pouquinho. E disse-lhe Yeshua: quem me tocou? E negando a todos, disse Pedro, Kefas, e os que estavam com ele: Rabi, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Yeshua: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtudes. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem de bom ânimo, filha, a tua emuná, depois nós vamos fazer um vídeo sobre emuná, te salvou.
vai-te em paz. Uau! Que tremendo que foi isso! Vamos falar agora, vamos começar a destrinchar isso para a gente entender? No livro de Zacarias, no capítulo 8, no verso 23, fala o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, traduzindo, no tzitzit da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvidos que Deus está convosco. Uau! Então essa mulher conhecia de Torá. Essa mulher era entendida. Ela sabia que aquele que estava ali era o Machia de Israel e a cura estava com ele. Malaquias capítulo 4, verso 2: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saltareis como um bezerro da estribaria. Uau, que tremendo isso! Então, cura, Kená, né, nas suas asas, cura, Shelemá, né, nas suas asas, Caná. Então, preste atenção no que essa mulher fez. Quando ela viu Yeshua, ela fez o quê? Mais do que depressa, conhecendo as escrituras, ela segurou no tzitzit, porque ela conhecia essa profecia de Malaquias 4:2, que havia cura nas asas desse homem. Você está entendendo a importância? E eu quero citar uma outra coisa para vocês, para que vocês entendam também, para entender a importância que tem o tzitzit. Agora olha só em que esta passagem está linkada. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 16, diz assim: e no seu manto sobre... Uau, como assim? E no seu manto, no seu talit, que os escritos vêm até aqui. Imagine uma pessoa sentada sobre um cavalo. Aonde que o talit fica? Cobrindo a pessoa. O talit fica até a coxa. O talit fica até a coxa. E sobre o seu manto, seu talit, e no seu manto, sobre a sua coxa, o manto grande sobre a coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é na sua coxa está escrito: ah, eu vou fazer tatuagem porque o próprio Jesus está escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não confunda, porque no seu manto, que está sobre a sua coxa, ele está sentado num cavalo, gente. Está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pronto, falei. Então você veja, queridos, olha a importância do talit. Olha que o talit está vinculado à cura. Preste atenção. O talit começa sendo vinculado a você conseguir controlar o seu Yetzer Hará, para não ir conforme o vosso coração. O talit, ele está ligado a você ter o controle sobre aquilo que seus olhos veem, para que a ganância não venha sobre você. Olha a importância. O talit, ele é a cura, ele é o que guarda você para que a prostituição e a idolatria não venha sobre você. Olha que interessante. O talit traz cura através do tzitzit. E o talit está ligado ao Apocalipse. Uau! Quando Yeshua voltar, nós ouviremos o som de um grande alarido com trombetas e olharemos para o céu e veremos o nosso Salvador. Que o santo bendito seja ele, nos guarde para que os nossos olhos vejam Yeshua vindo num cavalo branco para nos buscar. Olha que coisa tremenda, querido.
Tudo isso é o talit. Você está entendendo o porquê da importância? Você está entendendo que você não pode chegar às suas conclusões e usar de formas indiscriminadas? Tem mais coisas? Queridos, tem muito mais coisas. Mas acho que até aqui nós conseguimos, assim, elucidar para você a importância que tem o talit e como é importante você entender o contexto do talit. Então não use indiscriminadamente. Não coloque sobre você o talit indiscriminadamente. Numa cerimônia, quando você recebe o talit, né? No bar mitzvah, tá lá o seu rabino, tá lá o seu pai, e tem uma brahá que é feita sobre você. Não é simplesmente eu comprei um talit da internet e chegou e eu vou colocar, não. Eu vi a brahá lá que o Rogério ensinou na internet e agora eu vou usar também porque eu já posso fazer a... Não! Meu amado, é necessário que você entenda. É preciso alguém fazer isso, consagrar o talit para você. Alguém que entenda e alguém que já recebeu essa siminhá. Não é simplesmente uma pessoa que comprou o talit. Eu comprei um talit na minha viagem para Israel e agora não tem nada a ver essas coisas. Por favor, o talit não é algo para ser usado como idolatria. E lembre-se, o talit é para que, assim como o Eterno fala em Números 15, a partir do 37, para que você se lembre, é algo interno, é para sua alma, não é para você se autoproclamar, porque agora eu uso o talit. Muito pelo contrário, eu uso o talit porque eu preciso. Eu uso o talit numa ação de humildade, que eu preciso me conectar com o Eterno, que eu perdi por causa dos meus pecados, eu perdi a minha conexão com o Eterno. Por isso eu preciso de um talit, por isso eu preciso de uma kippah, por isso que eu preciso de tzitzit, por isso que eu preciso do tefilim, por isso que eu preciso das cerimônias, das liturgias, dos rituais, porque eu preciso me conectar com o Eterno. Você está entendendo a importância, querido? E eu queria que você entendesse isso. Puxa, agora, eu já coloquei o talit, eu já uso. Se conserte com o Eterno. Se esse vídeo trouxe um conteúdo relevante para você, entenda, eu não quero aqui ofender a sua fé, nem desqualificar você, ou A, ou B, ou ninguém, ou exaltar alguém, não. O que eu quero é que você entenda o parâmetro, para isso esse canal deu lá, para que você entenda o parâmetro do que é esse mundo messiânico, porque nós somos judeus messiânicos, somos judeus, guardamos os princípios, os ritos judaicos, entendendo que Yeshua é o nosso Mashiach e ele já veio. E temos um papel muito importante, porque como nós falamos aqui, está escrito em Zacarias 8, 23, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim no tzitzit de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Olha que interessante isso. Agora, quem tem essa sensibilidade de ensinar, de passar de forma muito carinhosa e democrática, trazendo esse conhecimento para que todos venham e participem dessa Assembleia do Eterno? Olha, querido, quem sou eu? Um pequenino dentro desse imenso rebanho, que não tem pretensão nenhuma, mas quer explicar para você alguma coisa. Mas eu entendo que aqui, como está em Zacarias, mais abaixo, que você vai ver, 12:10, né, que é um verso, assim, interessantíssimo, né, que diz: mas sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu rua, o meu espírito de Hesed, de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O único que se encaixa nessa profecia é Yeshua, o nosso Mashiach. É lindo, é tremendo, é maravilhoso, e a gente fica sem voz. Entender o tamanho amor que o Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, tem por nós. Ele nos deu o nosso Mashiach, o nosso Adon, o nosso Senhor.
e Ele tem aberto os nossos olhos a cada dia para conhecermos um pouco mais das Escrituras. E é essa a intenção que nós temos a todos vocês. Levar a vocês um pouco do conhecimento das Escrituras, aquilo que nós temos recebido. Porque temos tido a honra de receber conhecimento através do nosso rabino, através da nossa congregação. E isso tem sido assim maravilhoso. A congregação messiânica Shema Israel tem nos ensinado muito, tem nos feito crescer demais na palavra, no conhecimento de Yeshua, na profundidade das escrituras do hebraico, a profundidade de como viver uma vida através do Rabino Mário Moreno e da Rebete Sashira. Tem sido muito bom. E isso toca no nosso coração quando a gente começa a ler as escrituras e a gente começa a conectar e enxergar Yeshua dentro da Torá, e enxergar por que Yeshua teve várias atitudes, e as atitudes que Yeshua teve estão alinhadas com a Torá. E é muito importante isso. Por isso, queridos, se você gostou desse vídeo, e se você sentiu a presença, como nós estamos aqui sentindo a presença do Ruach HaKodesh, a presença do Espírito, o Santo, sobre nossas vidas, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê um like, comente, é interessante, se esse conteúdo foi bom para você, comente. Não deixe de comentar, não só veja não, mas comente, entregue esse link para outras pessoas, fale do nosso canal Geulah, para que outras pessoas possam saber. Olha, tem mais coisas sobre o Talit, poxa, você podia ter dito isso, a gente podia ter feito uma opção de coisa. Mas foi feito segundo aquilo que o Eterno colocou no nosso coração, aquilo que Yeshua nos permitiu através do Ruach HaKodesh, ok? Shalom, shalom, e eu declaro a você... Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Boa semana, boa semana, boa semana, boa semana. Shalom, shalom, querido, que o Eterno abençoe.